Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Como nós havíamos anunciado ontem, hoje nós vamos ver uma outra verdade bíblica, agora como ela se refere à competência humana. Quanto a Deus, a Bíblia diz que Ele é soberano, que significa dizer que Ele dirige todas as coisas, tudo dirige, tudo comanda, tudo governa, tudo está debaixo do seu controle. Entretanto, a Bíblia coloca o homem como um ser moral responsável e que toma decisões e que é responsável por elas. Nós não somos como que marionetes nas mãos de Deus. Veja que o Senhor Jesus Cristo, quando fala sobre a soberania de Deus, ele também, em seguida, no texto de Mateus, capítulo 11, vem a falar aos homens apelando às suas responsabilidades. Nós somos tentados a querer inverter as coisas, responsabilizarmos Deus por ações nossas e reivindicarmos soberania nossa, completa independência. O que a Bíblia afirma é exatamente o contrário. Deus é soberano, é Ele quem tudo dirige, mas somos responsáveis. Depois que Cristo exclama sobre a soberana vontade de Deus em revelar o seu Filho Jesus Cristo, ele se dirige aos seus ouvintes, nos versículos de 28 a 30 de Mateus 11, dizendo o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estas palavras de Cristo apelam diretamente à responsabilidade humana de ouvir, entender e ser o agente de resposta humano ao convite divino. Nós não somos coagidos, nós somos conquistados pela graça de Deus. Eu tenho aconselhado pessoas como pastor e tenho muitas vezes aconselhado o meu próprio coração, porque percebo que devido à natureza ainda pecaminosa que existe em nós, nós somos tentados a querer responsabilizar o Senhor por ações que são de nossa competência e responsabilidade. E nós somos tentados também a reivindicarmos uma autonomia e soberania que não temos como criaturas que somos eternamente dependentes do Senhor. Não podemos atribuir a Deus a responsabilidade das coisas que são da nossa competência. Veja que o Senhor Deus, apesar de ser aquele que soberanamente escolhe, salva, converte e transforma as pessoas, alerta o profeta Ezequiel sobre a sua responsabilidade como porta-voz. Em Ezequiel, capítulo 33, versículos de 7 a 9, nós lemos: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. O que a Bíblia está dizendo aqui? Basicamente, o que Deus está falando para Ezequiel é o seguinte: você tem uma responsabilidade que é alertar os pecadores do seu estado. E se você não cumpre essa responsabilidade, eu demandarei de você a sua desobediência. Eu cobrarei de você as consequências da sua desobediência. Obviamente, Deus, na sua soberania, tem tudo debaixo do seu controle. E dentro da sua conta está, inclusive, a rebelião dos mensageiros. Agora, o que nós temos que lembrar é que em nenhum momento a Bíblia diz que Deus executará os seus fins de uma maneira mágica ou de uma maneira irresponsável. Os fins precisam de meios para serem alcançados. E se isso vale com relação às demandas negativas aqui, da desobediência, isso também vale com relação às demandas positivas. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nos dá um exemplo positivo. Nos diz assim, versículos de 1 a 4, Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O que a Bíblia está nos dizendo? Está falando que nós somos responsáveis pelos nossos atos.
quer sejam atos negativos que nos apresentam culpabilidade diante de Deus, quer sejam atos positivos que demonstram, refletem a graça de Deus já atuante em nosso próprio coração. Não pensemos que as nossas ações são percebidas por Deus de uma maneira neutra. Não, não são. Quando nós seguimos a Deus com honestidade, com sinceridade de coração, nós o honramos, nós louvamos o seu nome, expressamos o louvor e trazemos satisfação ao Senhor. Quando nós pecamos e desobedecemos como atos de nossa responsabilidade e escolhas, nós entristecemos o Senhor e isso não é algo digno e não é algo apropriado para o povo de Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12, ele destaca mais uma vez a responsabilidade humana, que diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Evite cair naquela tentação falaciosa que diz: se Deus é soberano e tudo dirigiu, então de que precisa eu fazer alguma coisa? Qual é o problema desse tipo de pensamento? Ele nega a responsabilidade humana. Evite cair também naquele tipo de argumento que diz: bem, você é responsável pelo que faz e Deus não pode fazer nada enquanto você agir. Por quê? Qual é o problema deste pensamento? Ele nega a soberania de Deus. O que a Bíblia afirma são as duas coisas. Deus é absolutamente soberano, que significa dizer que ele controla tudo, todos os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados, e como diz o salmista, todos os dias da minha vida foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, versículos 15 e 16, nós vamos ler isso. Entretanto, o Deus que determinou os fins também determinou os meios. Amanhã e depois, nos próximos dias, nós vamos ver como estas duas coisas se harmonizam na Escritura Sagrada. De que maneira a palavra de Deus nos apresenta esta verdade de que Deus dirige tudo, que o Deus é soberano e o homem é responsável. Vamos orar. Deus bendito, dá-nos plena consciência de nossas responsabilidades, para não sermos negligentes, omissos naquilo que nos compete fazer. Dá-nos, ó Deus, a graça de perceber aquilo que devemos lutar contra, que deve ser mudado e que nós devemos agir. Dá-nos, ó Deus, a graça de perceber aquilo que não é da nossa competência e dá-nos a sabedoria para distinguir entre elas. Dá-nos a graça, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.